Olá a todos, meu nome é Renner Soares Campos Filho e eu vou estar apresentando o projeto orientado de análise de perfil do servomotor, projeto Gimbal. Este projeto é patrocinado pelo UFG, especificamente pela Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação, em parceria com o Grupo Pequi Mecânico. A apresentação será dividida em 3 etapas: o que é o projeto, desenvolvimento e testes e a conclusão. Começando por o que é o projeto. O professor Marco Antônio Asfalck, observando a necessidade dos alunos interagirem mais com a realidade e utilizarem os conhecimentos aprendidos durante o curso, criou a matéria chamada Engenharia Elétrica de Tópico 5 para os alunos se matricularem e participarem de projetos orientados já em implementação com demandas reais, em parceria com o Pequi Mecânico. Nesse projeto orientado especificamente, o projeto deve ajudar no desenvolvimento do protótipo do humanoide, na parte do gimbal, que seria a cabeça do humanoide, analisando o perfil do motor de interesse, que é o motor que será utilizado no gimbal. Começando por o que é um humanoide. O humanoide é um robô com uma arquitetura próxima de um ser humano, com cabeça, braços e pernas. Este robô humanoide está sendo produzido pelo Pequi Mecânico para participar de competições que possuem futebol de robôs. Ele ainda está em desenvolvimento e essa, como podemos ver na apresentação, é uma das versões do humanoide. O gimbal é a cabeça do humanoide. O projeto do gimbal deve conter a visão para o humanoide e deve conter 2 graus de liberdade, o que seriam 2 motores, 2 servomotores, para realizar esse movimento. A proposta e os objetivos desse projeto é realizar os estudos para providenciar o controle do gimbal e documentá-los, realizar ainda os testes necessários para avaliar o desempenho de acordo com as métricas que serão desenvolvidas neste projeto e desenvolver o código para o controle do gimbal a ser utilizado no humanoide. Por imprevistos encontrados, para encerrar o projeto em tempo hábil, foi retirado do escopo o código para o controle do gimbal. Indo para a parte de desenvolvimento, começamos pelo estudo. Foi estudado o microcontrolador a ser utilizado, que é o STM32, mais especificamente o STM32F103C, que possui uma arquitetura de 32 bits, uma frequência de CPU de 72 MHz e possui o dobro de memória flash de um Arduino, que é 64 KB. Estudamos ainda o bootloader, que vai ser utilizado para comunicação serial com o resto do humanoide, que é o STM32 do Eno. Foi estudado também o servomotor e os elementos básicos, que é o sistema de engrenagem, o circuito de controle, o motor de corrente contínua, a flange que vai ser utilizada para sustentar e o potenciômetro que vai dar o retorno. O motor que foi estudado é o JX PDI 6221MG, motor de alto torque, que está sendo utilizado por sua boa estrutura em engrenagem de metal e alto torque, 20,32 kg de torque. Bom, indo para os testes, como se foram realizados os testes. Fizemos a montagem do STM32, que é o microcontrolador que vai ser utilizado, conectado ao servomotor, utilizando um conversor de nível lógico, pois o STM32 trabalha com 3.3 volts de nível lógico e o servo trabalha com 5, em uma comunicação de PWM. Lógico que foi utilizado o conversor justamente para fazer essa transição de 3.3 para 5 volts e vice-versa, que é o caso do retorno.
utilizar também uma fonte para que fosse alimentado o servo. Deve ser alimentado com 6 volts, 4,8 a 6 volts. Mapeando o retorno, podemos ver o gráfico mapeado de 0 a 180 graus e de 0 a 1023. Por quê? 0 a 180 graus seria os extremos alcançados pelo servomotor, que fazendo a leitura por tensão, deveria mapear os graus de 0 a 180 graus. Porém, o servomotor ele não dá a leitura entre 0 e 5 volts. Por isso não temos em 0 graus e nem em 180 graus. E a mesma coisa de 0 a 1023. Observando o gráfico que obtemos fazendo as leituras, podemos ver que existem algumas trepidações mais próximo de 180 graus, tanto no mapeamento de 0 a 180, quanto no mapeamento de 0 a 1023. Fizemos um teste também utilizando um transferidor para medições oculares e não somente o retorno. Fizemos esse teste da seguinte maneira: colocamos o servo para 0 graus e logo depois aplicamos o transferidor, utilizando esta referência, um servomotor perpendicular ao mesmo. A flange deve indicar a posição exata que o servomotor está. O gráfico que obtivemos podemos ver à nossa frente. Esse gráfico reforça a leitura pelo retorno, pois a partir de aproximadamente 120 graus temos um erro constante. E esse erro se atenua quando é próximo ao valor de referência que utilizamos, que é 0 graus. Fazendo essa mesma leitura, porém em porcentagem, podemos ver que o erro em porcentagem, considerando a base de 180 graus, até 65 graus é abaixo de 2%, o que é um valor muito bom considerando o objetivo final. Bom, agora indo para a conclusão, considerando um erro menor de 2% como preciso para o objetivo, concluímos que o primeiro quadrante, que é de 0 a 60 graus, considerando que de 0 a 180 possua 3 faixas de 60 graus, que seria de 0 a 60, de 60 a 120, 120 a 180, o primeiro quadrante é o mais recomendado para trabalhar, por causa da precisão mais assertiva. Deixamos como conclusão ainda que o bootloader precisa de mais tempo de estudo, e um dos maiores empecilhos que encontramos foi a comunicação do computador com o STM32 utilizando a porta serial. Encontramos alguns empecilhos que não conseguimos resolver a tempo e por isso retiramos a parte do escopo que foi mencionado anteriormente. E observamos também que existe uma grande quantidade de servomotores com mau funcionamento que devem ser revisados. Grande parte desses defeitos são considerados apenas curto entre os pinos de retorno e alimentação. E deve ser considerado a utilização desses servos pelo alto valor, pelo difícil acesso que é hoje na região de conseguir esses materiais e pela sua boa configuração, como vimos anteriormente pelo gráfico. A gente agradece a atenção e este é o Projeto Orientado. Obrigado.